Por que que nossas crianças precisam ouvir histórias afrocentradas? Eh, então, nossas crianças, elas, vamos dizer assim, eu não gosto, como eu vou trazer a perspectiva afrocentrada ela vai falar muito do nós, né? Uhum, Eh, e aí a gente sabe que se a gente não se conhece, se a gente não investiga sobre nossas origens, pouco a gente vai ter segurança para construir aquilo que a gente quer futuramente, né? uhum, Então, as histórias afrocentradas, elas vêm com uma perspectiva de dizer para a criança quanto ela tem uma história potente, uhum, né? A origem dela é, é de construções intelectuais, são de uhum, construções espirituais, familiares, organização, né? E potência. O quanto ela é importante para o mundo, né? Porque uhum. quando a gente traz histórias a partir de um livro ou das memórias, né? Sim. Podem ser das memórias também, que os personagens, né, estão ali inseridos naquelas histórias, naqueles acontecimentos, são crianças negras, você está dizendo para a criança que ela é importante, porque você está Sim, falando sobre ela. real. Então, ela sente que ela merece ser colocada em uma história, né? Uhum, Aquilo, para o cognitivo de uma criança, é muito importante, porque eu sempre falo para profissionais de educação e para famílias pretas que trabalham comigo, né? Que o emocional, e aí eu posso trazer aqui a Catilcia Ribeiro com a filosofia que é médica, né? O uhum, emocional, ele é muito importante para o cognitivo, né? Uma criança que não acredite nela mesma, dificilmente vai conseguir, né, ter uma motivação para fazer qualquer coisa. uhum. Então é preciso que esse emocional, essa identidade, essa autoestima esteja bem fortalecida. Então essas histórias afrocentradas vão vir com essa perspectiva de autonomia, de agência, de consciência crítica, né? Nossa. Trazer isso para essa criança. Então, para nossas crianças negras, num contexto de diáspora, isso se torna ainda mais importante, porque essa criança está ali no dia a dia, vivendo numa sociedade, né, que é uma sociedade de moer os corpos delas, né, Sim. de moer os oris delas. Então, se torna algo ainda mais importante, porque ela tem esse enfrentamento também, né? Mas acho que o primeiro pilar de importância, né, tem que ser o seu próprio caminho, que é o que a afrocentricidade traz, né? Nossa. A pensar no outro, pensar no que o outro quer fazer de nós, é digamos assim, é uma especificidade do que nós vivemos por conta do racismo. Mas se não Uhum. existisse o racismo, a gente estaria fazendo as mesmas coisas, contando nossas histórias, Sim. escrevendo em outros contextos, obviamente, muito mais potentes. É, E não sem estaríamos, necessidade de né? resgates também, né? Exatamente, né? Então, tem essas duas importâncias, né? Tem a Sim. questão natural, porque qualquer povo ele vai ser o que ele é em qualquer ambiente que ele esteja, então a gente precisa entender isso, Uhum. né? E porque também ela vai ter esse enfrentamento. Então, todos os dias, infelizmente, em algum momento da vida dela, né? Ela vai precisar pensar em como se posicionar diante, do racismo, né? Sim. Então, essas histórias elas são cruciais, né, para manter isso vivo. Não, massa. Eu queria que você, por favor, explicasse um pouquinho de um conceito que você trouxe aqui, que eu acho muito importante para essa troca, que é a consciência crítica. Você pode falar um pouquinho a Uhum. respeito dele? Ó, olha só, o Malef Achante, no Sempre ele. livro Afrocentricidade e Mudança Social, ele vai falar um pouco sobre níveis de consciência, né? Uhum. E ele vai falar, por exemplo, de dois tipos de consciência, a consciência da derrota e a consciência da vitória. A consciência da derrota, não, a consciência da opressão.
quando ele vai falar dessa consciência da opressão, geralmente é quando a gente entende que nós vivemos num mundo racista, né? Uhum. Que nos oprime, é, e que nos quer mortos e Uhum. mortas, né? Então, o que é que acontece? Quando a gente entende isso, a gente quer fazer algo, a gente quer fazer alguma coisa, a gente se revolta, a gente quer ir para a rua, a gente quer lutar contra, e aí a gente começa a entrar, a gente começa a desenvolver uma consciência da opressão. A gente entende que a opressão existe e que a gente precisa combatê-la. Uhum. Então a gente passa a agir em cima sempre do combate. E aí o que eu resumiria como uma questão do movimento aí, bem entre aspas, né, antirracista. Sim. Então a gente está lá, tudo é o porquê o antirracismo isso, porquê o antirracismo aquilo, então vamos acabar com o antirracismo e os nossos discursos todos inflamados e tal, Uhum. e tal, e tal. Só que quando a gente só fica nisso, né, o Malef a gente vai dizer que há um problema aí, porque você não projeta a sua consciência para uma mudança, porque Sim. você não projeta a sua consciência para uma vitória. Você vive em função de combater o outro, né? Uhum. Quando a gente sabe que existem diversos processos internos nossos, por exemplo, que a branquitude nos moe, por exemplo, de dentro para fora. Então, às vezes, Sim. a gente vai até se cair em diversas incoerências. Uhum. E aí ele vai falar o seguinte, que existe essa fase da consciência da opressão, e mas que a gente precisa chegar à consciência da vitória. A consciência da vitória é quando você, ok, você já tem essa noção, essa consciência da opressão, mas que você vai trabalhar para que isso mude a partir de uma perspectiva de autonomia e agência para a vitória do seu povo, né? Uhum. E aí, quando o Malef Achachante traz alguns princípios de autonomia, de agência, né, de consciência, isso vai estabelecer para a gente uma criticidade diante de tudo que a gente acessar, Uhum. né? Você vai passar a ser um ser crítico diante de qualquer conhecimento que lhe ofereça, né? E consciência crítica é um dos pilares, né? Porque assim, qualquer narrativa algum livro apresente para você, qualquer perspectiva, qualquer epistemologia, qualquer luta, qualquer termo, qualquer moda que apresentarem para você. Se você tem uma consciência crítica, numa perspectiva afrocêntrica, primeira coisa que você vai perguntar quando você estiver diante disso e a gente nessa história, né? E o Real. povo preto? E o povo Uhum. africano nessa história? Não, peraí, tem alguma coisa aqui errada. Bora buscar, né? Onde é que a gente está, né, situado nesse saber, nesse tempo geográfico, nesse Nesse tempo conceito, né? histórico, nesse conceito, nesse ambiente geográfico, Uhum. dentro da história. E então a gente vai desconfiar de, de todo e qualquer tipo de narrativa que se apresente a nós, Sim. né? E a gente vai buscar. Então, a consciência crítica precisa ser desenvolvida nas crianças, né, e nos jovens. Precisa ser desenvolvida, não, precisa ser mediada a Uhum. partir de estímulos, a partir de incentivos, né? Porque as Sim. crianças elas já vão ter os próprios questionamentos delas e a consciência dela, e a gente Referências observar também, né? exatamente, né? E a gente observar e mediar para o caminho que a gente quer, Sim. Sim. né? Sim. Nossa, perfeito, muito legal. Obrigado por aprofundar tanto nisso aí. Pensei que fosse uma explicação rapidinha, mas acho que foi muito Ah, necessário. Não, de verdade, de verdade. Porque acho que sim, a gente entrega um pouco desse conceito, aprofunda nele, porque é muito importante meio falar disso. Porque se a gente só achar que consciência crítica é tá fazendo certo ou tá fazendo errado, que a gente corre o risco de pensar nessa lógica binária, maniqueísta, do sim, certo e do errado, né? A gente tira toda essa possibilidade de conhecimento e percepção de si e do ambiente quando você traz, né? E onde é que isso se encaixa, essa questão, onde se encaixa para mim, enquanto pessoa preta, como é que esse conceito ele se apresenta para mim, porque é muito disso, né? E eu sempre falo disso, eu não vou ficar aqui fazendo jabá, mas sempre falo isso na paternidade.
de que paternidade estão falando por aí que a gente, de repente, quer se encaixar, sem botar as nossas referências e as nossas vivências. Então, falar de consciência crítica é importante mesmo para a gente sempre se colocar como quem está recebendo aquele atravessamento, quem está desenvolvendo aquele raciocínio, que aquilo ali está se desenvolvendo em cima de uma consciência e de um corpo preto, né? Acho que é importante demais a gente trazer isso Uhum. para a conversa. Show de bola.